Bom, galera, hoje vamos falar sobre perímetros e áreas de figuras planas. Eu enviei para vocês todas as fórmulas das figuras. E agora, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês poderem reconhecê-las, cada uma delas, tá bom? Então, eu vou fazer uma apresentação só para a gente visualizar quais são elas. Então, acompanhem aí. Então, perímetros e áreas de figuras planas. Esse é um assunto também recorrente. Depois a gente vai exercitar para vocês verem como essas questões vêm em testes. Então, primeira coisa, a gente tem que reconhecer e saber o que é perímetro e o que é área. O perímetro de um polígono é a soma das medidas de seus lados. Por exemplo, se um polígono tem n lados iguais, por exemplo, o perímetro vai ser n vezes esse lado, ou seja, a medida da superfície. Um retângulo, por exemplo, um quadro, na sala de aula é um retângulo, ele tem 4 lados, 2 lados iguais 2 a 2. Então, o perímetro dele vai ser 2b mais 2h. O quadrado, ele tem 4 lados iguais. Então, vai ser L mais L mais L, e o perímetro, então, vai ser 4L. Aí eu tenho o triângulo equilátero, que ele tem 3 lados iguais, L mais L mais L, perímetro é 3L. O pentágono são 5 lados iguais, então vai ser L mais L mais L mais L, que é igual a 5L, que é a soma da medida do lado. Esses são os polígonos regulares. O que são polígonos regulares? São aqueles que têm os lados iguais. O hexágono tem 6 lados iguais, então vai ser 6 vezes L o perímetro. A área de um polígono como se, olhando para o quadro lá da sala de aula, é aquela parte branca. É a área da superfície. Então, essa é a diferença entre a área e o perímetro. O perímetro é a medida dos lados e a superfície, ou área, é essa parte central aqui. Até para você ser um pedreiro, você precisa conhecer matemática. Ou seja, eu quero lajotar uma sala de 8 por 10. Então, quantos metros de lajota eu vou precisar? É só fazer 8 vezes 10, que vai dar 80. Evidentemente que na prática você terá que comprar mais, porque sempre tem as quebras. Mas se fosse exatamente, seria 80 metros quadrados de lajota. Então, é A vezes B. O quadrado tem 4 lados, então os lados são iguais, então é L ao quadrado, que é o mesmo princípio do retângulo. Essa figura aqui é o losango, e tem uma diagonal maior, uma diagonal menor, então a área dele, que é essa parte azul, é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Todas essas fórmulas eu já passei para vocês em PDF. Essa figura aqui é o paralelogramo, onde a área é esse A, que é a base, vezes a altura. Essa figura aqui é o trapézio, que ele tem uma base maior, uma base menor e altura. Então, a área dele vai ser base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. É só para que vocês reconheçam cada figura dessa. Aqui é um triângulo, que é base vezes altura dividido por 2. A área do triângulo qualquer. Base vezes altura também dividido por 2. No caso do triângulo retângulo, recebe o nome de catetos. Então, cateto 1 vezes cateto 2 dividido por 2. O hexágono, pessoal, ele regular, a gente divide ele em 6 triângulos retângulos. Então, a área, eu tiro a área de um triângulo desse, de um triângulo equilátero desse, que é dado por L2 raiz de 3 sobre 4, e a área do hexágono vai ser exatamente 6 vezes L2 raiz de 3 sobre 4, porque eu dividi o hexágono em 6 triângulos retângulos.
equiláteros, aliás. Que vai dar 3L ao quadrado raiz de 3 sobre 2, simplificando a fórmula. E a gente tem o círculo. O círculo vai aparecer uma letra grega chamada de π, que nada mais é do que o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro. E isso vai me dar uma constante chamada de π, que equivale a 3,1415, e é um número irracional. A roda é considerada um dos maiores inventos da humanidade, porque tudo gira em função da roda, seja no seu carro, seja numa geladeira, seja no computador, seja em todos os segmentos. Até o próprio mundo é uma roda e gira. Tem gente que diz que que é plana, mas o mundo é uma roda, na verdade é uma esfera, né? Mas é em forma de círculo. Então aqui, ó, eu tenho o primeiro termo, que é o raio, que é a medida que vai do centro até a periferia da circunferência. Essa parte aqui todinha é que a gente chama de área, essa parte laranjada. E eu tenho os elementos da circunferência. Esse elemento de DA é chamado de corda. O diâmetro, ele vai de uma extremidade à outra, passando pelo centro. E o raio vai do centro até a extremidade da circunferência. Então, eu tenho o π, que tem toda essa história aí de como foi determinado, é uma letra grega e é uma constante. Para qualquer que seja a circunferência, o π ele vai ter sempre o mesmo valor, tá? Que vai ser a divisão do comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro. E vai para todo e qualquer, independente do tamanho do que seja, vai ser igual a 3,141592 e é um número irracional, ou seja, não dá para ser transformado em uma fração. Então, o que é o comprimento da circunferência? É como se eu cortasse a circunferência e esticasse ela, que é como se fosse o perímetro dela. E a hora que eu faço isso e divido pelo diâmetro, vai me dar exatamente aquela constante. Então, o π é o comprimento dividido pelo diâmetro, que vai me dar uma constante igual a 3,14. Então, as medições que eu tenho de circunferência, o comprimento é dado por 2πr, onde π, eu já falei que é 3,14, e a área é πr ao quadrado, onde esse r, toda vez que a gente for calcular, vai ter que ser dado. E o π, vocês consideram ele como 3,14, arredondando. Então, vou interromper, só para mostrar para vocês as figuras planas, mais conhecidas, e em cima delas a gente vai fazer os nossos exercícios, tá bom? Deixa eu fechar aqui a apresentação e voltar para o vídeo, tá? Então, pessoal, muito obrigado, vamos exercitar. Na próxima aula a gente vai fazer exercícios em cima dessas figuras, mas de antemão você já tem todas as fórmulas e já conhecem cada uma das figuras que a gente vai trabalhar. Ok? Até a próxima.